Breve Catecismo Westminster, um instrutor de Adão. No jardim do Éden havia uma árvore. Não sabemos que espécie de árvore era, pois a história de que era uma macieira não há prova na Bíblia. Porém, era uma árvore importante e desempenhou um papel importante num ato de providência especial de Deus. Adão estava em meio aos atos da providência de Deus feitos para ele. Contudo, mesmo as coisas estando bem, mesmo tendo abundância e conforto, Deus impôs a Adão uma ordem positiva. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Breve Catecismo pergunta 12. Que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem, no estado em que ele foi criado? Vejamos o que a Bíblia diz. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Romanos capítulo 5, do 12 ao 14. Portanto, quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. O que é um pacto? Um pacto é um acordo entre duas ou mais partes para dar ou fazer alguma coisa. Qual é o pacto que Deus fez com o homem? O pacto que Deus fez com o homem é seu acordo de dar algo com a condição de que o homem fará algo de sua parte, ou poderá ser inteiramente gracioso, como em Gênesis 9. Quantos pactos Deus fez com o homem? Deus fez dois pactos principais com o homem, o pacto das obras e o pacto da graça. Por que foi chamado de pacto das obras? Foi chamado de pacto das obras porque foi um plano pelo qual a raça humana poderia conseguir a vida eterna por meio das obras, isto é, pela perfeita obediência à vontade de Deus. Quem eram as partes no pacto das obras? As partes eram Deus, que estabeleceu o pacto, e Adão, o cabeça e representante de toda a raça humana. Por que Deus proibiu Adão e Eva de comerem do fruto da árvore? Ele proibiu porque era um teste de obediência à vontade de Deus. O fruto em si era bom, mas comer dele contrariava o mandamento de Deus. Qual era a promessa e a penalidade vinculados ao pacto das obras? A promessa era a vida eterna e a penalidade morte temporal, espiritual e eterna. O que podemos aprender desta doutrina do pacto das obras? Aprendemos que a morte eterna veio pela quebra do pacto das obras pelo primeiro Adão e que a vida eterna vem somente pelo cumprimento do mesmo pacto pelo segundo Adão. Romanos capítulo 5, versículo 19. Adão foi nosso representante no pacto das obras, e Jesus Cristo é nosso representante no pacto da graça. Qual um bom versículo da Bíblia para decorar e lembrarmos da lição encontrada na pergunta número 12? Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Conclusão. O instrutor de Adão. Esse ato especial de providência foi o instrutor de Adão. O objetivo era ensinar-lhe domínio próprio, submissão e obediência a Deus, pois o teste de bem ou mal é simplesmente obediência ou desobediência à vontade de Deus. Assim, Adão no jardim foi reprovado, mas na plenitude dos tempos, Cristo veio e foi aprovado no teste da obediência à vontade de Deus.